Olá, irmãos, estamos de volta com o Comece Bem. Quero ler João capítulo 21, a partir do verso 15, aquele encontro curador de Jesus com Pedro, né? Você lembra da história? Jesus disse que todos iriam abandoná-lo, traí-lo, e aí Pedro diz: eu jamais o farei. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí isso acontece, e agora Jesus vem ao encontro de Pedro e faz uma pergunta a Pedro por 3 vezes. Eu quero ler uma delas aqui, que é João 21, a partir do verso 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo e que eu te amo. Então pastoreie os meus cordeiros, disse Jesus. Nós temos uma facilidade muito grande de descartar as pessoas. Se você avaliar as suas relações, você vai concluir que as pessoas não podem errar muito com você. Talvez você tenha uma cota, né? Um limite de cota para as pessoas errarem com você. E às vezes nós tratamos as pessoas à luz dos erros delas. Aí quando você olha para Jesus, Jesus tem uma maneira diferente de tratar as pessoas. Jesus nunca descarta ninguém, né? Ele fez questão, né, depois da sua ressurreição, procurar Pedro, e foi ao encontro de Pedro para curá-lo, né, das suas fragilidades, das suas emoções, né, da sua fraqueza. E aí ele faz essa pergunta para Pedro, se ele o amava, e ele disse que amava, e Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Eu quero falar nesse dia sobre reencontrando o meu propósito. Muitas vezes nós fracassamos, nós caímos e abandonamos a nossa vocação. Essa é a verdade. Muitas coisas que nós fazíamos para Deus, nós ficamos agora intimidados, né? Porque essa é a tarefa de Satanás, ele quer nos intimidar. Paulo diz: em nada estejais intimidados pelo adversário. Ele tenta gerar em nós uma falta de autoridade. Então imagina Pedro, né? Naquele momento, desanimado, decepcionado com ele mesmo, pela fragilidade dele, né? Pelo engano, né? Ele tinha um coração enganoso. E aí a Bíblia diz que Jesus vem e pergunta se Jesus pergunta se ele o ama, e ele diz que ama, e ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus introduz Pedro novamente à sua vocação, ao seu propósito. Eu não sei em que momento da vida você está. Tem gente que decepcionou com a igreja, tem gente que teve queda moral, e ela simplesmente desistiu daquilo que é a sua vocação e o seu propósito. E hoje eu quero desafiar você a reencontrar o propósito da sua vida, né? Volte a ser instrumento nas mãos de Deus. Lembra da história de Davi? Davi, ele adultera, ele faz tanta coisa que desagrada a Deus, mas ele volta e se torna, né, o rei de Israel. Então é isso que eu quero que você entenda nesse dia, que você tem uma vocação, você tem um propósito, você tem um chamado, e quem sabe hoje é o dia de você reencontrar o seu propósito. Pai, muito obrigado pela maneira tão graciosa que o Senhor nos trata, mesmo quando falhamos, quando pecamos, quando desobedecemos. E todas as vezes que fazemos isso, o Senhor faz como fez lá no Éden, indo ao encontro de Adão. Então o Senhor sempre vem ao nosso encontro e ajuda-nos, ó Deus, a retomarmos o nosso propósito, a nossa vocação. Tanta gente que precisa reencontrar o seu propósito. Que esse dia seja o dia escolhido pelo Senhor para que isso aconteça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.